Severino de Oliveira Souza, ou simplesmente Severino Dadá. Pernambucano, sua paixão pela sétima arte começou quando trabalhou de locutor no cinema da cidade de Arco Verde. Virou autodidata e hoje é um dos montadores mais importantes do país. Dos seus quase 80 filmes montados, destacam-se A Linguagem de Orson Welles, de Rogério Sganzella, O Amuleto de Ogum, de Nelson Pereira dos Santos, Matou a Família e Foi ao Cinema, refilmagem de Neville de Almeida, e Saga do Guerreiro Alumioso, de Rosenberg e Cariri. Como diretor, realizou 2 documentários, Geraldo José, O Som Sem Barreiras e Memórias da Glória. Severino Dadá é a entrevistada de hoje, aqui no Sala de Cinema. Severino Dadá, seja bem-vindo aqui no Sala de Cinema, prazer recebê-lo. Prazer é meu. Severino, qual a importância do livro do Jorge Sardou? Cinema, sua arte, sua técnica, sua economia para você? É ele que te leva ao cinema? Ele me leva a descobrir a linguagem cinematográfica, né? Porque eu era cinéfilo, garoto de cidadezinha do interior, né? E via muito cinema, aquela coisa, via filme e tal. O que eu me lembro, garoto, é o seguinte: uns ciganos que chegaram na Pedra e num armazém lá de um parente da gente, tal, eles projetaram um cinema lá, aquele cinema mudo, assim, que manivela e tal. Botaram um lençol, botaram um lençol, coisa assim. negócio. Isso eu era muito pequeno, eu me lembro dessas imagens, me marcaram assim, na minha cabeça, aquela coisa do Cinema Paradiso, né? Eu me lembro era o Carlitos, era o Gordo e o Magro, o Tarzan se balançando nos cipós, os faroeste, aquilo, tudo filme pequeno, era tudo aqueles filmes de 15 minutos, uma coisa assim, era um programa que passou e aquilo marcou, aquilo eu não consegui dormir. Il prodigioso insieme di un gruppo di attori eccezionali, John Wilde, Claire Trevor, fanno trascorrere momenti indimenticabili. Aí, eu primeiro trabalho em Arco Verde, sabe qual foi? Trabalhar no cinema. Anunciava os filmes do Cinema Rio Branco. E quem trabalhava num cinema, não pagava no outro. Olha só. Então semanalmente eu assistia um filme inédito, todo dia eu assistia um filme inédito. Tá entendendo? Eu assisti o lançamento. Aí depois eu fui trabalhar no serviço de alto-falantes Bandeirantes, que não tinha emissora de rádio, era como se fosse a emissora de rádio da cidade. Aqueles alto-falantes da praça. Tinha mais de 20 alto-falantes espalhados pela cidade toda. Aí tinha uns programas, aquela coisa, postais sonoros de alguém para alguém, aquele negócio todo, publicidade. De Rosinha para Severino, publicidade das lojas. A música de Chico Alves. Tá entendendo? A minha primeira grande vocação, na realidade, a minha primeira vocação era o rádio, né? Aí me apaixonava no negócio do rádio, era radialista, o negócio do rádio. Ainda participei da inauguração da rádio de Arco Verde. Depois, o golpe militar, aquele negócio todo, me proibiram de seguir a carreira de radialista. Aí eu já estava com o micróbio do cinema penetrando já tinha gelatina em lugar de sangue penetrando, né? Correndo nas veias. Eu digo, eu vou fazer cinema e vou embora para o Rio de Janeiro. Todo mundo dizia, tá doido. E vim, que é aquela coisa que diz assim, quem tem medo de cagar, toma sorvete. Eu me meti as caras e vim. Olha aí, pessoal, vem pra cá assistir uma prova de mar. Acerta o cigarro, rapaz, não treme. É isso aí mesmo, hein? Em que momento você se torna montador? Depois, o que é que acontece? Eu fiz continuidade, segundo assistente de direção, passei a primeira assistente de direção, fiz a segunda assistente de câmera, não passei assistente de câmera porque eu ficava amarrado na montagem, na assistência de direção e assistente de produção, tá entendendo? E teve um filme que eu montei, que eu fiz assistente de produção e continuidade, que me chamaram, que eu acompanhava a pré-montagem. Aí quando eu entro, na primeira vez que eu entro numa sala de montagem, uma moviola antiga, lá nesse tempo, na Lida Cinematográfica, era o laboratório em Botafogo, aí eu vejo aquela máquina, o cara vai para lá, vem para cá e carrega, não sei o quê, aí eu digo, é isso aí que eu vou fazer. Comigo, é isso aí que eu vou fazer. Acompanhei a primeira pré-montagem as claquetes, e ordenando pelas claquetes, e eu olhando aquilo ali e tal. Eu digo, é montagem. Eu vou fazer isso aí. Aí acompanhei outra pré-montagem, assim, né?
Aí o Nelo Meli, que era um velho montador argentino, Famoso, que era uma figura né, que montou filmes importantes e que trouxe todo um processo moderno de montagem para o Brasil, para o cinema, principalmente no Rio de Janeiro. O Nelo me conhecia, assim, foi me conhecendo e vendo meu esforço, aquela coisa toda. Aí ele me chamou para ser assistente dele. Aí pronto, aí eu fui ser assistente dele, em 2 filmes. E peguei quando eu pego ele me ensina a sincronizar, aí eu peguei a mecânica do sincronismo. Além de ver o negócio da montagem, organizar aquela coisa toda, eu peguei a mecânica do sincronismo. Que aí eu transo o negócio do sincronismo, aquela coisa toda, né? E diziam até que não, Dadá lê lábio, nunca li lábio porra nenhuma. O negócio de sincronizar com rapidez e o raciocínio, a coisa do raciocínio. Dadá, você trabalha, além do Nelo Meli, você trabalha com outros grandes montadores da época. O que você foi aprendendo com esse pessoal? Olha, eu aprendi mesmo foi com o Nelo, sabe? Porque, com o Nelo Melo, foi. Porque os outros montadores que eu fiz assim foi acompanhar duas pré-montagens de filme que eu tinha feito continuidade e que saiu da Moviola, saiu dali e não trabalhei mais. Eu fui assistente dele, aí de repente ele falou para mim assim, um dia ele falou para mim assim, terminamos um trabalho, aí ele falou, olha, eu vou começar um filme agora, mas não vou chamar você como meu assistente. Aí eu falei assim, tô lascado. Aí eu falei, porra, eu fiz alguma coisa que ele não... Aí eu falei, mas eu tenho que batalhar um trabalho aí que eu era solteiro já, eu ainda sou solteiro. Aí eu falei, aí ele disse, não, eu já tenho um trabalho para você. Você não pode ser meu assistente porque você é um montador nato, você é intuitivo, você tem... O seu raciocínio é em cima de imagens e você tem uma coisa que o som está impregnado na sua cabeça, você tem... Aí eu encheu o meu balão, né? Dito por ele, aí ele me recomendou para ir fazer uns trabalhos lá numa produtora de publicidade, aí eu fui sincronizar varejão de Casa da Banha, Ponto Fio Bonzão, aquelas coisas aquelas propagandas da época. De varejo lá. Sim, aí comecei a montar curta-metragem. Eu acho que a formação do Dadá é uma formação autodidata, né? Ele tem essa coisa do autodidatismo, né? Da intuição e tal, dessa coisa que vem natural dele, né? Da criatividade natural que ele tem, né? E ele teve a sorte, eu acho, também tem esse lado, né? Mas ele teve a sorte de ter entrado para o cinema no momento em que está havendo uma renovação, né, nos quadros, né, cinematográficos brasileiros, e está vindo uma nova geração, né, que está propondo uma série de novas abordagens estéticas, temáticas e tal, e o Dadá acaba entrando nisso um pouco, né, acaba se integrando a esse movimento de renovação, né, que está acontecendo de uma forma geral no cinema brasileiro, aliás, de uma forma geral no cinema mundial, e no Brasil você tem essa nova geração que surge nos anos 60, nos anos 70, né, e o Dadá vai se encaixar nisso. Severino, como foi que você caiu no Amuleto de Ogum, do Nelson Pereira dos Santos? Aí foi o seguinte, eu estava fazendo esse trabalho uns biscates numa produtora de publicidade, né, e um dia recebi um telefonema, que era telefone, não tinha telefone, era telefone de recado, né? Numa pensão que eu morava, né? E que o Nelson Pereira queria falar comigo. Eu já conhecia o Nelson, mas assim, seu Nelson, tudo bem e tal, cumprimenta e tal, e ficar aí ouvindo ele escutando lá no laboratório da Lida e tal. Mas não tinha uma intimidade, nada. Aí ele estava preparando a produção do Amuleto de Ogum. Só que o Amuleto de Ogum, o argumento do Amuleto de Ogum era de um amigo meu, já falecido, Francisco Santos, que é ator do filme também. E tinha minha corriola também, tinha umas pessoas do Amuleto que gostavam de mim, que eram nordestinos, que era daquela coisa da máfia nordestina, né? Que era Jofre Soares, Emanuel Cavalcante, o Francisco Santos, que é o argumentista. E eles falavam, pô, tem que chamar o Dadá para sincronizar isso aí, chamar o Dadá. Aí o Nelson telefonou para mim. Mandou o gerente dele de me telefonar. Aí eu sei que Nelson Pereira quer falar com você. Chegou,
Meu Deus, que diabo que eu fiz? Foi. Nelson Pereira, amanhã você está na Regina Filme, tal. Aí me deram o endereço, aí no outro dia eu fui lá para a Regina Filme. Aí fiquei lá esperando e tal, e o Nelson mandou me chamar. Aí o Epitácio, que era o gerente, disse, olha, tem um tal de Dadá aqui, que não sei o quê. E esse cara, que era o gerente lá, primeiro me deixou lá. Pensava que eu era algum figurante que queria uma ponta numa muleta. E eu fiquei lá esperando. Você foi todo banho tomado, barba feita, Não, fui né? ajeitado lá. O seu Nelson me telefonou que o cara quer falar comigo, tal. E o cara, olha, aquela coisa deixou lá. Foi deixando. Eu sei que lá para tanto, Nelson marcou comigo 9 horas da manhã. 15 para as 9 eu já estava lá na porta da Regina, né? Que era lá em Botafogo. Aí, de repente, lá bastante, umas 11h30, uma coisa assim, Nelson vinha descendo. Que era uma casa de altos e baixos que tinha uma escada assim, como uma escada assim, sabe? Uhum. Casarão antigo, né? Sei. E ele ficava, a sala dele era em cima, e embaixo guardava os equipamentos, não tinha moviola ainda. A moviola quem inaugurou foi eu na Tenda dos Milagres, a moviola dele. Aí ele vem descendo. Quando o Nelson vem descendo, aí me viu lá sentado e falou, você é o Dadá? Você não é o Dadá? Que ele já me via lá da líder. Aí eu digo, sou sim, senhor. Tal. Ele disse, então, você já almoçou? Eu digo, não, vamos almoçar comigo. Faz tempo que você chegou? Eu digo, eu estou aqui desde 15 para as 9. Isso era quase meio-dia. Aí disse, mas é Epitácio. Aí deu uma bronca no cara. O cara ficou todo sem jeito. Depois esse cara chegou para mim, né? E ele pensava que eu era um figurante pedindo ponta. Aí o Nelson vamos ali e tal. Aí me levou lá para um restaurante, ali no Maitá. Aí pediu uma cerveja, aí falou assim, cerveja enche muito, vamos tomar uma caipirinha para relaxar, que eu quero conversar muito com você. Aí eu vou dizer não, é? É uma ordem, né? Aí pediu a caipira, veio as duas caipiras e tal, enquanto... Aí ele falou, Dadá, eu tenho uma informação que você é bom de sincro. Eu falei, eu faço aquilo que posso. Ele disse, eu estou precisando que você me sincronize um material que eu filmei na Amazônia. Ele queria que eu sincronizasse todas as entrevistas, enquanto ele estava preparando a produção do amuleto. Aí ele falou, me lembro como foi, aí ele falou assim, porque enquanto você vai sincronizando esse material, eu vou lhe dar um organograma de roteiro, você vai identificando, aí você vai fazer uma pré-montagem e compense todo o sincronismo para mim e tal. Um dia ele me pega, ele assistiu bastante material comigo, né? Aí ele me pega assim e diz, vamos ali, Dadá, vamos tomar um negócio ali e tal. Aí eu fui, aí ele falou assim, você quer emendar no amuleto? Aí eu, como? Não, a proporção que eu for filmando em Caxias, você vai ordenando e sincronizando, lá vai ser som guia, depois é que nós vamos dublar o filme. Aí eu falei, eu fiquei gago, né? Ainda hoje eu me emociono. Só Deus, será meu general. 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 E aí eu saí, desliguei a moviola e saí andando pela rua. Aí ele atrás de mim, espera aí. E aí eu não vou montar mais com você, eu não aguento mais, você está me deixando maluco, não sei o que. Espera, Dadá, espera. Era gozado demais. Otávio Bezerra é um parceiro seu grande. Você faz um grande número de documentários. Fiz muitos. Vamos falar sobre esses documentários. Como que é filmar com o Otávio? Porque são temas sociais importantes, né, que ele se dedica. Né? E daí montar documentário em relação à ficção, é muito diferente? Muito diferente. Falando do Otávio, dos filmes O do Otávio é o seguinte, eu montei uns 12, entre curtas e longa e média do Otávio, eu montei uns 12 a 13 filmes do Otávio. E que muito me enriqueceram no negócio do meu currículo, eu tenho orgulho de muitos filmes que eu montei. Tem um filme do Otávio que eu tenho, chama-se Uma Avenida Chamada Brasil,
que esse filme eu tenho muito orgulho de ter montado Sobre a ele. Avenida Brasil do Sobre a Rio. Avenida Brasil. E, inclusive, eu dei ideias para ele de transformarmos o filme numa espécie de programa de rádio, tipo Plantão Policial, que eram uns programas que tinha na época nas emissoras do Rio de Janeiro, né? E o Otávio tinha uma coisa seguinte, os documentários. O Otávio tinha ali uma espécie de um roteiro e ia filmando, né? Filmava bastante. E depois a gente discutia na moviola. Aí... E o Otávio tem uma coisa, ele viajava, ele via no negócio do som, e o Otávio viajava no som comigo de uma maneira fantástica. Vou viajar na Academia Estilos, Nossa Senhora de Copacabana, 2310. Telefone 233-9040 e larguem as gordurinhas pra lá. O mais rápido método de emagrecimento natural com aparelhos, massagens e produtos importados. Estilos. Sorria a desejar para não chorar depois. No trabalho que Sganzerla faz com o Dadá sobre o Orson Welles, eu acho que há uma junção muito interessante pelo dinamismo da edição, né? Eu me lembro que quando eu vi na estreia, quando estava passando, né, nos cinemas o Nem Tudo é Verdade, uma das coisas que eu fiquei mais impactado foi a montagem. Eu falei, é de um dinamismo, né, de uma inventividade muito grande. Severino, como foi fazer o Nem Tudo é Verdade com o Rogério Sganzerla? Foi uma pauleira, né? O Rogério, a gente se conhecia de muito tempo já, né? E eu morava na Vila Isabel. E o Rogério era um apaixonado duas paixões de Rogério, era Noel Rosa e Orson Welles. E a gente se conhecia, de vez em quando a gente bebia uma cerveja junto, conversava muito e tal. E eu não tinha tido a oportunidade de trabalhar com ele. Aí surgiu a oportunidade do Nem Tudo é Verdade, em cima do Orson Welles, né? E ele me chamou para montar o filme com ele. E a gente tem uma identificação muito grande, a coisa do rádio. Do rádio? Do rádio. Que era o seguinte, como eu vim de locutor, fiz de alto-falante e passei por emissora no interior, lá em Arco Verde e tal, eu tenho a coisa de música, aquela coisa de ouvir a velha guarda, a música popular brasileira, aquele negócio todo, tal. Mas o Rogério? O Rogério, a família dele tem uma emissora de rádio em Joaçaba, a cidade que ele nasceu. Santa Catarina. O pai dele era dono de uma emissora de rádio em Santa Catarina e ele cresceu ouvindo música dentro da rádio, aquela coisa toda. Então o Rogério, a gente conversava, às vezes estava bebendo uma cerveja antes de trabalhar com ele. Aí ele falava uma música, eu dizia, isso é de Custódio Mesquita, não sei o que, isso aqui é de Orestes Barbosa. Aí eu falava uma coisa, ele sabia tudo. O Rogério tinha uma enciclopédia sabia tudo. A vida desse pessoal todinho, Custódio Mesquita, da velha guarda, Noel Rosa. E então Noel Rosa, ele era um apaixonado, ele sabia tudo, Noel Rosa. E aí a gente tinha aquela coisa, você vê o filme, é o seguinte, o filme é cheio de musiquinha, dos anos 40. E aquela musiquinha eu discutia com ele, aquela coisa da trilha sonora do filme, foi feita eu com ele, em cima de musiquinhas daquela... Você foi sugerindo para ele? Isso, sugeria, e o Rogério tinha uma coisa, ele era desorganizado no negócio, que eu vou explicar o porquê, mas ele o via. Ele era um gênio, escrevia, tinha aquela coisa dele, aquele negócio. O Rogério tinha uma coisa, quando ele gostava, ele gostava. Quando ele não gostava, afasta pra lá. O Rogério era, viu? E aí a gente discutia coisa, a gente saía da moviola, ia bebendo uma cerveja lá e ficava discutindo. Ele sabia as letras das marchinhas, dos samba, daquela coisa. Erivelto Martins, Orestes Barbosa, Noel Rosa, as Irmãs Batista. Ele sabia toda aquela discografia dos anos 30, 40, 50, aliás, principalmente dos anos 30, final dos anos 30 e os anos 40, que é quando Orson Welles vem para o Brasil, né? Ele sabia e eu sabia também tudo por causa do serviço de alto-falante, meu pai ouvindo rádio, ouvindo aquela coisa. Ainda hoje eu sou apaixonado, eu ouço muita Rádio Nacional, tenho amigos na Rádio Nacional no Rio de Janeiro e escuto programas da velha guarda, de música antiga. Essa é a Praça 11, tão querida, do carnaval a própria vida. Tudo é sempre carnaval. O Rogério tinha um plano da montagem?
Ele Por tinha umas filme? Como que é? anotações. Ele não tinha, ele estava sempre com as anotações. Às vezes a gente ia beber uma cerveja, não sei o quê. Ele dizia assim, Dadá, vamos montar no bar. Eu falei, como montar no bar? A primeira vez que ele me falou isso, ele disse, vamos montar no bar. Eu falei, como montar no bar? Ele disse, não, nós vamos comer lá no... Que era um bar que tinha lá, que frequentava muita gente de cinema, né? Em cima desse bar tem uma locadora de equipamento lá. Aí a gente ia para o bar, pedia uma cerveja, o que o Rogério era o seguinte, ele pedia uma cerveja loura e uma cerveja preta. Ele bebia. É uma cerveja loura e uma sul-americana, que era uma cerveja preta, meia aguada, que não era como essas doces, né? Cerveja preta. E misturava. Nossa. Era gostoso, bicho. Aí ele pegava um Daí ele guardanapo. perdia o fio da meada. Aí ele pegava um guardanapo lá do bar e ficava anotando coisas. Aí ele pensava assim, não sei o que, aí anotava. Tava Aí, montando o filme no... aí eu ficava, às vezes, eu ficava calado, ficava comendo um tira-gosto, um negócio ali e tal, bebendo a cerveja. E ele, e aí disse, amanhã a gente vai montar isso aqui. Aí eu não estou entendendo nada. Aí ele fazia umas anotações e fazia uns desenhozinhos, umas garatujas ali, um negócio assim. Aí isso aqui vai ligar ali, não sei o quê, aí pegava um mapa, um negócio tipo um mapa, fazia umas coisas e tal. Fazia um bocado de... Aí eu não entendia a chonga, né? Mas eu curtia, né? E aí e dava certo, depois dava certo. Tinha que ter paciência, porque ele me desmontava o material que eu montava e aí eu proibia ele. Tinha muitas vezes teve uma vez que eu fiquei tão nervoso que eu larguei o filme, tá entendendo? Fui-me embora. Eu digo, você vai me deixar doido? Mas eu vou embora. E aí eu saí, desliguei a moviola e saí andando pela rua. Aí ele atrás de mim, espera aí. E aí eu não vou montar mais com você, eu não aguento mais, você está me deixando maluco, não sei o que. Espera, Dada, espera. Era gozado demais. Nossa. Aí ele ligava lá para casa, aí eu não aparecia no outro dia. E ele nunca acertava com o nome da minha mulher, que a minha mulher chama Socorro. Aí ele ligava, uma vez ele chamava ela de Conceição, outra vez chamava de Piedade, eu não sei, era difícil dele acertar com o nome de Socorro. Sempre me considerei secretamente um vagabundo, um saltimbanco, outsider em qualquer lugar do mundo. Como que é montar um filme em cima de um material de um diretor que é conhecido como um bom montador, né? No caso Orson Welles. Havia um diálogo da sua montagem com a linguagem do Welles? Era alguma coisa assim pedida pelo Rogério? Não era. A gente manda a versão do Rogério. Não tem nada. O que tem do Orson Welles é fotos, recortes de jornais, manchetes de jornais, fotos, chegada do Orson Welles, material de arquivo do Orson Welles na Academia Brasileira na Associação Brasileira de Imprensa, em exposição de pintores brasileiros, aquela coisa toda. Mas em termos de linguagem de montagem, não? Não Tinha um nada, diálogo? Não tinha diálogo, não tinha nada. Era a versão o Rogério contando, no modo do Rogério, como é que o Orson Welles vem filmar aqui, e aqui é sacaneado, e aqui teve a tragédia da morte do jacaré. Então é tudo o seguinte, o Rogério faz a versão dele em cima do que aconteceu com o Orson Welles. Que isso, a filha do Orson Welles curte o filme, tem um filme, ela curte o filme por causa dessa versão que o Rogério faz do boicote e da sacanagem que fizeram com o pai dela aqui. O Rockefeller e os big shots do cinema lá dos estúdios lá. Agora, já a linguagem de Orson Welles, que é um documentário de 20 minutos, se eu não me engano, aí já é outra coisa, porque o Rogério já pega trecho de filme do Orson Welles. Por exemplo, ele pega a abertura da Marca da Maldade e bota inteirona. Né? Ele bota a abertura, plano de sequência de abertura da Marca da Maldade e abre o filme com aquilo. Ele conseguiu permissão, muita coisa ele nem conseguiu permissão, ele foi botando. E aí mesmo. Aí descolou, por exemplo, o Orson Welles entrevistando a Carmen Miranda num programa de rádio lá nos Estados Unidos, e aí tem isso, que ele descola a Carmen Miranda sendo entrevistada por Orson Welles, mas só tem foto e o som dessa entrevista.
É em cima de fotos do Orson Welles com Carlos Miranda. Aí o João Ruston falando sobre o Orson Welles, que ele descola esse material de uma entrevista do John Huston falando sobre o Orson Welles, essa coisa toda. E o grande Otelo, que fala como foi a amizade dele com o Orson Welles durante as filmagens, aquela coisa toda e tal, e tal, e tal. Os porre que eles tomavam junto, a coisa toda. A história que o Otelo lembra a história do Peri Ribeiro, filho do Erivelto Martins com a Dalva de Oliveira, que é o garoto que seria o garoto que se perde no carnaval, no filme do Orson Welles, que não conseguiu terminar. O Welles ia muito na casa do Erivelto Martins. O Erivelto é que leva o Orson Welles para o morro, leva para a Mangueira, para a escola de samba, para aquela coisa toda, foi o Erivelto. E o Peri Ribeiro, que hoje é um grande cantor, né, que era pequeno, iria fazer o personagem do menino que durante o carnaval ele se perde dos pais, aquela coisa toda, que fez até teste e tal. Eu vi uma entrevista do Peri que fala nisso. E o Rogério pega essas fotos. Um livro autobiográfico que ele conta essa história. E o Rogério pega tudo. O Rogério conta. Quem conta essas coisas é o Otelo, o grande Otelo, que era amicíssimo do Rogério. E gostava demais do Rogério, que conta essas histórias do Orson Welles, que tinha muita coisa. Inclusive, como tinha que ser só 20 minutos, eu acho que tinha mais de 30 minutos só do Otelo contando essas histórias todas. E aí, o Zacarias Iaconelli, aquele que foi professor da Carlos Miranda nos Estados Unidos, me chamou e me apresentou a um... Era meio gordo e tal, mas com uma cara de criança. E disse pra mim, olha, este é o gênio do século, Orson Welles. Eu olhei pra ele e disse, alô. E o Curisco, pra mim, é importante, sabe por quê? Porque eu ganhei um prêmio de montagem em Cuba e não tinha nenhum jurado brasileiro. Dada, como que foi Matou a Família e foi ao cinema? Do Neville? Isso aí é um filme que o Neville me chamou para montar, ele fez a versão dele, né, do remake lá do Júlio Bressani. O remake do Júlio, mas só que ele acrescentou mais coisas, ele puxou muito pro lado erótico, aquela coisa da Cláudia Raia, né? E foi legal trabalhar com ele. Eu tinha feito um trabalho antes com ele, né? Os Sete Gatinhos? Não. Os Sete Gatinhos eu editei o som, não montei imagem. Eu editei o som dos Sete Gatinhos, fui o editor do som. Agora, eu tinha feito um filme, montei um filme para ele, para um documentário de média-metragem, para a TV canadense, que era um documentário sobre um encontro de índios na Amazônia e tal. Eu não me lembro o nome agora, que o nome é até em inglês, né? E meu inglês não é muito bom. E depois ele me chamou para montar. Tinha um montador que tinha começado a montar e ele não gostou. Aí ele me chamou para montar a versão, o remake do... Que não é mesmo o filme, porque ele criou mais personagens, né? Tem a versão dele, né? A versão dele. Aí foi tranquilo, com o Neville foi tranquilo, porque o Neville é um artesão, ele sabe o que quer e tal, não deu trabalho. Aliás, ele me deixava sozinho. Neville teve muitos diretores que eu montava o filme, depois o cara vinha ver, não ficava sentado ao meu lado, tá entendendo? Isso, aquilo. Neville não. Neville eu ia montando, no final da tarde ele via, Dada, mostra o que tem aí e tal. Eu mostrava. Aí depois, por exemplo, o Armandinho, para fazer música. Aí ele discutir música com o cara, com o Zeca Assunção, que faz a música com... Porque tem duas músicas do filme, né? Tem do Zeca Assunção com o Robertinho Silva, percussionista, e tem o Armandinho, aquele bandolinista, aquele que fez das meninas, né? Porque cada personagem tinha um tema. Aí era tranquilo, né? Sempre foi tranquilo. Então, essa parceria entre o Dada e o Rosenberg Cariri surge no momento em que o cinema está passando uma enorme transformação. Por um lado,
uma transformação técnica, tecnológica, de se buscar uma sofisticação da imagem, de se buscar uma proximidade com uma imagem mais publicitária, etc. e tal. Por outro, uma modificação do mercado e das políticas mesmo culturais, quer dizer, é um momento em que Collor também entra, né, no poder e desarma a estrutura cultural que se tinha, a estrutura cinematográfica que se tinha. E nesse momento o trabalho do Rosenberg Cariri e do Severino Dada é um trabalho de resistência. Com o Rosenberg Cariri. Isso aí não. Aí você tem três filmes. Tem 3 filmes, fora os filmes que eu de vez em quando faço produção de finalização para ele, como eu fiz dos outros filmes. Como que é o diálogo de vocês? Aí é diálogo de pau de arara. Tem o Curisco do Dada, por exemplo. A Saga do Guerreiro Alumioso, foi o primeiro longa-metragem de ficção dele, que eu montei. Tem o Curisco Dada e tem o Lua Cambará. O Curisco Dada eu tenho muito orgulho. Todos os trabalhos que eu fiz com o Rosenberg eu tenho muito orgulho, porque Rosenberg não é um cliente, Rosenberg é um amigo, né? Uhum. A família, desde a Saga do Guerreiro, eu dentro da casa. A Saga do Guerreiro nós montamos em 16 para ser ampliado para 35, tá entendendo? O Rosenberg, a grana curta, naquela época tinha acabado a Embrafilme, tinha acabado tudo, me levou lá para Fortaleza, uma moviola 16mm, que era no quintal da casa dele, fez um quarto lá e botou a moviola, né? Aí montava lá, os filhos dele era tudo pequeno, o Petros, a Barbinha, que era a caçula, a Maíra, tudo era tudo pequeno, tudo foi em final de 92, né? Vamos fazer 20 anos. Né? E para mim é um filme que eu curto muito, porque esse filme eu acho importante, sabe por quê? Porque na época que foi feito, o Collor já tinha desmontado todo o esquema de produção do país, acabado com a distribuidora da Embrafilme, com toda a coisa, né? E é um dos primeiros filmes que não tinha produção. Era Xuxa e os Trapalhões e alguns filmes que estavam terminando, que estavam parados, aquela coisa toda, né? Num deserto, né? Era um deserto. E a Saga do Guerreiro, que foi feito um filmezinho pobre, foi feito em 16, ampliado para 35, foi um filme feito com muito sacrifício e com atores não profissionais, eram atores amadores, o pessoal que fazia teatro amador lá de Fortaleza, tá entendendo? O Rosenberg só tinha um ator profissional, que era o Emanuel Cavalcante. A pensão fica logo ali, depois da praça, no final da Rua da Igreja. Dê-me a honra de acompanhá-la. Choveu no meu roçado. Por que você gosta tanto da montagem do Curisco Dada? Porque aí já é um filme em 35mm, né, com outras condições. Rosenberg sempre me deixou à vontade, sempre viajou nas minhas elocubrações sonoras, essa coisa toda. E o Curisco, para mim, é importante, sabe por quê? Porque eu ganhei um prêmio de montagem em Cuba e não tinha nenhum jurado brasileiro. Era tudo cineastas da América Latina que reconheceram meu trabalho e eu não fui lá, não tinha ninguém para pedir, para fazer lobby, porque geralmente em festival tem aquelas coisas que fica... Eu mesmo fui boicotado muitas vezes com trabalhos importantes. Teve inclusive um trabalho meu, eu tinha 2 filmes, teve um festival de Brasília, que eu não me lembro a data, que tinha 2 filmes de longa-metragem montados por mim. Um era uma avenida chamada Brasil, que era um documentário de montagem, e outro era uma ficção que eu não me lembro agora. Sabe o que é que aconteceu? Não houve prêmio de montagem nesse ano. E aí eu ganho em Cuba com o Curisco Dada. Com o Curisco Dada, e não tinha ninguém do júri que pertencia não era nenhum cineasta brasileiro. Eu só me entrego nas mãos de Deus. Como que é essa parceria com o seu filho? André Sampaio. E aí eu monto os filmes dele e aí ele começa Mas ele tem uma coisa, né? Quando ele decidiu fazer cinema,
Ele, não, eu vou fazer cinema. A mãe dele ficou doida, né? Ele, não, se abaixa... A dona Socorro ficou não, assustada. André, não sei o que, vai fazer jornalismo e tal. Aí ele, porque ele fez o vestibular, né, comunicação social, né? Aí de repente disse, não, vou fazer cinema. Que ele passou em 2 vestibulares e tal. Aí a mulher disse, não, abaixa teu pai, não sei o quê, a luta do teu pai, essa coisa toda, as sacanagens que fizeram com ele, não sei o quê, também as oportunidades que ele perdeu, aquela coisa, né? Aí ele, não, mas eu quero fazer, porque não vou fazer e tal. Aí eu falei, você quer fazer cinema? Então é o seguinte, antes de você ir para a UF, você vai acompanhar a montagem do Guerreiro Alumioso comigo. Aí ele acompanhou toda a montagem, porque eu fiz a pré-montagem em Fortaleza e o Rosenberg trouxe para cá, para o Rio, para a gente terminar no Rio de Janeiro, montar o filme. Então o André acompanhou todo o processo do corte final, da edição de som, da mixagem, ruído de sala, sonoplastia, acompanhou tudo, né? Uma escola prática e objetiva. E acompanhou até a mixagem com o Carlos Della Riva e o Walter Goulart, que são 2 mestres da mixagem. Os caras que mixaram Deus e o Diabo, Vidas Secas, que mixaram filmes importantes na história do cinema brasileiro. Esses mestres, amigos meus, que entregavam para ele, isso é assim, 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 e ele assimilava as coisas. E acompanhou até a montagem do negativo de ampliar de 16 para 35. Aí depois é que ele vai para a UF, para estudar, via muito filme, lia muito, sempre leu, lá em casa pode não ter grana, mas nunca faltou livro de sebo, essa coisa toda, né? E ele também gosta, leu muito, né? E aí depois teve outro mestre, sabe quem? O Hélio Silva, que ensinou a ele negócio de carregar chassi, armar a câmera, fazer foco, ensinou a parte de fotografia para ele. A hora é essa, vamos embora sem demora. Esse filme do André Sampaio, seu filho, tira o óculos e recolhe o homem. O que é esse filme? Olha, esse filme é o seguinte, é um curta-metragem, ganhou vários prêmios, né? Inclusive ganhou um prêmio no festival em Albufeira, lá no interior de Portugal, um festival de cinema de humor. Aí ele ganhou o primeiro prêmio, ganhou em Curitiba, ganhou vários prêmios. E é um curta-metragem baseado num fato real que aconteceu com meu amigo Jardim Macalé. Minha amizade com Macalé... Jardim Anete Macalé. Jardim Anete Macalé. Minha amizade com Macalé vem do Amuleto de Ogum, que ele é o cego vingador, é o cego que conta a história do amuleto. Minha amizade vem... Meu filho não tinha nascido. Meu filho nasceu em 75. O Macalé, esse filme do Nelson, que o Macalé faz a trilha, é de 73, 74. Tá contada a minha história, que ninguém sabe, ninguém viu. E se alguém não gostou dela, que vá pra puta que o pariu. Deixa. Aí o André conhece o Macalé, o André faz um filme com os alunos da UF, um longa-metragem de 4 diretores e tal, jovens diretores, é um filme chamado Conceição, Autor Bom é Autor Morto. E o Macalé faz um personagem, o matador desse filme. E vem a amizade, por meu intermédio, vem a amizade do André com o Macalé, aquela coisa toda e tal e tal. O Macalé vai fazer foi na época da ditadura, no projeto Pixinguinha, o Macalé foi fazer um show em Vitória do Espírito Santo com o Moreira da Silva. E o Macalé canta uma música que tinha sido censurada. Ele cantou a música e um delegado da Polícia Federal que estava assistindo o show interrompe o show e prende o Macalé, porque ele cantou aquela música. Que falta de sorte, hein? E prende o Macalé, usava um óculos fundo de garrafa, e o Macalé, e o delegado diz assim: prende o homem, recolhe o homem, tira os óculos, porque o cara vai em cana, né? Tira os óculos e recolhe o homem. Que era para ele, aquela coisa de polícia, diz, não, esse óculos de grau fundo, o cara pode se cortar, tentar, pode se matar. E esse povo artista meio maluco, não sei o que e tal. E o Macalé conta toda essa história no curto. Será que esse pinto sobe?
Será que esse pinto desce? Será que esse pinto murcha? Ou será que esse pinto cresce? Dizem que esse pinto é belo, dizem que esse pinto é feio, dizem que é papo careca, e dizem que jogar no meio, que será? Foi exatamente assim que a coisa aconteceu. Uma senhora que é apaixonada pela Glória, moradora da Glória, Dona Ruth, ela botou uma grana, o cara de um restaurante lá bancou a comida para a minha equipe, tinha grana para alugar uma Kombi, deu para pagar uma mixaria, grana simbólica para uma mini equipe, e aí nós tocamos. Dadá, você passa de montador para diretor, faz lá o Geraldo José, o Som Sem Barreiras. O que te leva a fazer um filme como diretor? Rapaz, o negócio foi essa história do Geraldo José, muito interessante, que é o seguinte: o Luiz Alberto Rocha Mello, jovem cineasta, pesquisador e professor, né, que está fazendo um filme comigo, né? Só que o André é produtor executivo, eles estão filmando e guardando. Já entrevistaram alguns amigos meus, que é o cangaceiro da montagem, um negócio assim. Severino Dadá, o cangaceiro da montagem. E eles não me mostram nada, eu nunca vi nada, nem as entrevistas de amigos meus que eles já gravaram. Que também é um filme sem financiamento, sem essa coisa, né? O Luiz Alberto, ele estava gravando com pessoas, ele levava um gravadorzinho e gravava com essas pessoas, entrevistando pessoas do ramo, né? Que, inclusive, eu levei ele para várias pessoas. O Mário Carneiro, falecido, o Hélio Silva, né, que ele gravava, que depois ele escrevia para uma revista chamada Contraplano, um negócio desse. E nas pesquisas dele, aí ele transcrevia aquele depoimento e editava uns textos sobre aquelas pessoas. E eu falei no Geraldo José. E aí aí eu fiz o contato, Geraldo, meu amigo, né? Aí o Luiz Alberto, aí fomos gravar o Geraldo. Me lembro, fomos para casa do Geraldo. Acertamos tudo, fomos lá para casa do Geraldo. Aí quando começou a gravar com o Geraldo, né, ele com aquele gravadorzinho, primeiro ele pegou eu arranjei entrevistas antigas do Geraldo para ele ter um roteiro, né? Um guia. Um guia. E muita coisa, Geraldo, às vezes esquecia de uma coisa, isso assim. Aí eu me lembrava e falava, dava toque. Eu sentado lá, né, e ele gravando com o Geraldo, tá. E ele me veio na cabeça assim, vou fazer um documentário sobre o Geraldo. Bom, da serraria eu parti para procurar emprego em outros lugares. Andando pela cidade, encontrei um amigo de Bangu, um grande colega meu, Newton de Oliveira, que nas horas vagas, na hora do almoço, ele ia para a Rádio Tupi, foi o programa Rádio Sequência G3. Aí ele falou comigo, Geraldo, vai lá ver esse programa na Rádio Sequência G3, que beleza. Eu sabia do programa, como ouvinte, não vendo o programa. E aí, meu filho, na internet, aquele negócio todo, aí disse, pai, a possibilidade de fazer o Geraldo está agora. Aí eu falei, como? Ele falou, vai ter um concurso no Ministério da Cultura e o tema é a participação do negro na cultura brasileira. São 12 projetos e você pode entrar como diretor estreante, porque tem 4 para diretor estreante e 8 para diretores que já têm currículo como diretor e tal e tal. Ou seja, que tem a patota, né? A de sempre e os apadrinhados, né? Aquela coisa, né? Aí, com seu currículo, aquele negócio, tá. Aí eu liguei para o Geraldo. Olha, Geraldo, está acontecendo isso, assim. Aí ele disse, como é que é o negócio? Eu falei, olha, é a participação do negro na cultura brasileira. Sabe o que é que ele me disse? E eu sou branco? Aí eu todo cheio de dedo, porque Geraldo é aquela figura fabulosa. Aí ele disse, eu sou branco? Meta os peitos. E já tinham cantado ele para fazer especial sobre ele, para ele dar demonstração de como é que fazia a sonoplastia. Aí ele falou para umas figuras, olha, eu não vou fazer isso, eu não estou precisando de entrevista não, meu filho, eu não vou fazer isso porque se eu fizer isso, estou desvalorizando o projeto do Dadá. E existe uma coisa chamada ética profissional, que pessoas como o Dadá e eu continuamos cultivando essa coisa de ética profissional. Tá entendendo? Aí preparamos o projeto e entrei no Ministério da Cultura, né, na época e tal, e o projeto foi aprovado, tinha 126 projetos na época.
E é bom ser diretor, Dadá? Olha, depois de tantos anos montando o trabalho dos outros? Rapaz, é o seguinte, porque diretor conversando com uma figura como essa aqui, mostrando a vida dele, né, é um amigo, eu dizia, fala aí, Geraldo, vai falando, e a gente depois edita e pega a fotografia e pega a coisa e tal. Peguei pessoas para dar depoimento sobre o Geraldo, tinha outras pessoas que não puderam dar. Você gostou do resultado? Você acha que foi bom? Eu gostei pelo seguinte... Você aprovaria? Olha, você como eu sou montador isento? Olha, é o seguinte, o Geraldo diz que eu imortalizei ele, né? Eu sei que esse documentário ganhou... A estreia foi aqui, no É Tudo Verdade, do Amila Bac. Ganhamos o prêmio Aquisição da TV Cultura em 2003, no É Tudo Verdade. Aqui, Rio, né, um festival importante para mim. Foi o primeiro grande prêmio, depois ganhamos um prêmio de trilha sonora por Carlinho Malta. Geraldo hoje é nome de avenida, de rua, museu lá na terra dele, e teve reconhecimento de homenagem à Jornada Internacional do Cinema da Bahia. Eu sei que o filme está com legenda espanhola, está em Cuba, em quase tudo que é país da América Latina, em escolas de cinema, de comunicação, que nós doamos, que eles pediram, aquela coisa toda. Angola, Moçambique, eu sei que em todo canto pedem, ainda hoje é mostrado, o Geraldo agora completou 82 anos, o retrospecto mostra o filme, agora mesmo quando eu voltar para o Rio de Janeiro, na outra semana, o Centro Cultural Cartola da Mangueira, a rapaziada quer projetar o filme lá, eu sempre que tem essas projeções, a gente faz doação de cópias, essa coisa toda, e eu sei que, é como diz Geraldo, nós não somos esquecidos, porque estão sempre pedindo para passar, estão sempre... Né? E para mim foi muito gratificante prestar uma homenagem a uma pessoa querida como o Geraldo José. Foi quando surgiu a ideia de colocar no filme um ruído que representava o gemido, a angústia, o lamento do nordestino, aquele sofrimento, aquele interior vazio, que foi o ruído do carro de boi. Podemos continuar vivendo que nem bicho, escondido no mato? Podemos? Não podemos, não. Ele tem um outro filme que também é talvez menos conhecido do que esse, que é o Memórias da Glória, que eu acho um filme muito interessante. Eu acho um filme muito interessante porque eu acho que talvez seja um dos poucos filmes que a gente possa dizer que é um filme com um olhar popular. Ou seja, um filme popular. Todo mundo diz assim, meu filme é popular, não é popular, mas porque está querendo dizer que ele foi um sucesso de bilheteria, deu público, etc e tal, ou qualquer outra explicação. Nesse é um caso de um olhar popular mesmo, que eu nem saberia dizer exatamente, definir com outras palavras o que seria isso, mas que eu acho que fica patente quando a gente vê o filme. Você gostou dessa coisa de direção, né? Porque você volta e faz o curta, o Memória da Glória. Não, mas aí a Memória da Glória é a outra história. Porque o Memória da Glória é o seguinte, eu moro lá no bairro há muitos anos e sou apaixonado pelo bairro, tenho muitas amizades no bairro. E as pessoas que curtem cinema, a pessoa lá, pô, Dada, tem que fazer um documentário, vamos fazer um documentário sobre a Glória, você é o único cara para fazer um documentário sobre a Glória, aquela coisa. O Wilson, que é presidente da Associação de Montadores, um bocado de gente lá, né? E eu sei que não tinha grana, não tinha projeto, não tinha nada, mas aí inventaram um livro de ouro, aquele negócio todo, a gente tem equipamento na Inventarte, a produtora do meu filho, né, tem ilha, tem câmera, tem gravador, tem, né, essa coisa eu sei que uma senhora, que é apaixonada pela Glória, moradora da Glória, Dona Ruth, ela botou uma grana, o cara de um restaurante lá bancou a comida para a minha equipe, tinha grana para alugar uma Kombi, deu para pagar uma mixaria, grana simbólica para uma mini equipe, e aí nós tocamos. E inclusive teve o seguinte, teve restaurantes famosos, choperias famosas, que a gente pediu apoio, não deram, também não aparece no filme. É citada, tem uma tradicional lá que é citada, mas não aparece. Só aparece quem colaborou. É tanto que o restaurante que aparece é um restaurante fraco para a vista dos famosos que tem na Glória, né? Que eu não vou citar nome. Mas o Toninho, dono desse restaurante, que ainda hoje é meu amigo, que eu filmo ele, inclusive servindo chopp,
Porque minha equipe bebia muito lá, né? E era tudo liberado, a comida. Agora, quem não colaborou também não aparece. Em pleno coração da glória, não quer saber de pazes. Desafia a solidão com as armas mais eficazes. TV a cabo, internet, livros e discos. E correndo alguns riscos, arriscam dó de peito. Mas o peito machucado dói muito. E você não ouve a dor maior do poeta da cor. Em pleno dramalhão da história, em pleno coração da glória. Não é nepotismo fílmico, não, né? E me negaram, teve gente que me negou fotografia antiga. E teve um maluco lá que é colecionador, me arranjou foto de todo tipo, tá entendendo? Consegui material de arquivo no Arquivo Nacional, de reportagem antiga sobre a glória, aquela coisa toda. E tudo na base da amizade, da camaradagem lá. E aí é um média-metragem que passa muito, né? Eu, inclusive, a Associação de Moradores vende cópia, até hoje, eles estão sempre tirando cópia e vendem. E o que tem de cópia desse filme no exterior, de gente que nasceu na glória, que mora na França, que mora na Itália, que mora nos Estados Unidos, que mora não sei aonde, tal. Aí os parentes aqui mandam cópia, os caras lá ficam assistindo e chorando, com saudade. É um negócio sério, rapaz. E para mim é muito gratificante o negócio da glória. Tínhamos as casas noturnas, que na época eram as coisas mais famosas que existiam aqui, como a Casa da Lili, que era uma casa que todos os políticos da época frequentavam. Era uma casa que todos os marinheiros estrangeiros, quando vinham ao Rio de Janeiro, frequentavam. E isso pra gente era uma fascinação muito grande, porque a idade que a gente tinha não entendia muito bem como era isso. Severino Dada, obrigado pela sua entrevista, sua presença aqui no Sala de Cinema, foi um grande prazer. O prazer foi meu e tô às ordens. Até o próximo Sala de Cinema com outras histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá.